Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja convosco. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Estamos aqui nessa noite para adorarmos o nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o seu nome, né? Você que trouxe a palavra de Deus nessa noite, você vai abrir, né, a sua Bíblia no livro de Mateus, tá? Mateus no capítulo 12, Mateus no capítulo 2, no versículo 13 em diante. Amém? Mateus 2, 13 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Amém? E levantando ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriria dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando pelos seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não mais existiam. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amado e querido Deus, Pai amado e santo, nesse momento, Deus, fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja, Pai. Fala com teus servos que nesse momento estão na sua casa, estão aí no aconchego do seu lar. Mas, Senhor, a tua palavra diz, Espírito Santo, que é tu que convence. É tu, Senhor, que fala conosco, que tu és um Deus onipresente, um Deus onisciente, um Deus que pode e sabe todas as coisas e está em todos os lugares. Por isso, Espírito Santo de Deus, nesse momento começa a fazer a tua obra, Espírito Santo. Visita cada casa, cada lar, cada coração. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite nós estamos aqui, na verdade, para a gente lermos junto aqui algumas orientações do Senhor, né, para nossas vidas. Esses dias nós estamos vivendo dias difíceis, todos nós sabemos, né, esses dias de pandemia, né, dias que as pessoas estão reclusas nas suas casas, quando pensam que já vai sair, aí aumenta ali o tempo, dá-se mais uma data, né, e às vezes assim a gente fica até ansioso, preocupado. Mas a palavra do Senhor, ela vem a cada dia, porque a palavra de Deus, ela se renova. Ela vem a cada dia nos trazer ali, nos orientar sobre cada etapa, cada tempo que a gente está vivendo na nossa vida, né? E aqui a palavra de Deus, esse versículo, é uma experiência assim, muito que eu tive em um momento. Eu fui convidada para levar uma palavra. E eu já tinha conduzido aquela palavra, lido a palavra à noite, orado, buscado ao Senhor, e dormi já com tudo ali na minha mente, como que eu fosse levar aquela palavra. E de manhã cedo, ao acordar, né, veio esse versículo muito presente na minha mente, assim, no meu coração, dizendo: José, toma o menino e a sua mãe, né, e foge para o Egito, e fique lá até que eu te avise. E eu dizia assim: mas meu Deus, mas não tem nada a ver com a palavra que eu ia levar. E por que essa mensagem? Mas se o Senhor está me dando essa mensagem, o Senhor vai me direcionar, né? E aí o Senhor, o Espírito Santo foi falando comigo, né? Eu fui tomar o meu banho ali, e o Espírito Santo falando comigo: toma o menino, né, a sua mãe, e foge para o Egito e fique lá até que eu avise que volte. E o Senhor foi ali clareando, né, na minha mente. Então,
E quando eu peguei aqui a Bíblia, o que a palavra, o que essa mensagem diz? Que aqui é a fuga para o Egito e a morte dos inocentes. Então era um tempo que não era diferente da agora, era um tempo que a morte estava passeando naquele lugar. Estava em busca de todos os inocentes, as crianças pequenas para matar, porque se havia uma perseguição para matar junto o menino Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor, enviado por Deus, apareceu a José e disse a ele: José, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e fica lá até que eu te avise que volte. E eu digo: Senhor, o que tu queres dizer com isso? Falou: é que nós precisamos parar e ouvir a voz do Senhor. As orientações, em todas as situações da nossa vida, em todas, existe orientação do Senhor para nós. Naquela dificuldade que José ali se viu naquele momento, né? Ali da perseguição de Herodes, houve uma orientação do Senhor para a vida de José. Toma o menino e a sua mãe foge, e fica lá até que eu avise que você volte. E eu comecei a pensar assim: mas Senhor, algo tu quer me falar muito forte com essa palavra, porque Deus é tão poderoso que Ele poderia muito bem ter deixado José, Maria e o menino Jesus naquela cidade e ter dado fim em Herodes, ter matado, ter resolvido tudo sem eles precisarem sair. Uma criança, uma mulher de resguardo, Maria, uma criança pequena, sair do aconchego do seu lar e ter que fugir para o Egito, para terras distantes, né? E o Senhor foi clareando ali na minha mente, disse que não, mas o Senhor, Ele tinha poder de fazer isso sem precisar eles saírem de casa. Mas aqui foram algumas orientações que precisou ficar para nós, para que nós venhamos dar ouvido à voz do Senhor diante de toda a situação que a gente se encontra, né? Para José, o anjo apareceu: José, e o anjo ali falou: José, toma agora o menino e a sua mãe e foge para o Egito. E fica lá, até que eu avise. E José ouviu a orientação e seguiu aquelas orientações. E ele ficou lá até que o mesmo anjo do Senhor voltou lá e disse: agora José, pega o menino e a sua mãe e volta para as terras de Israel, porque já não há mais perigo. Quem procurava o menino para matar já morreu, não há mais perigo. Então essa palavra, meus irmãos, eu assim recebi do Senhor, como que nós temos que dar ouvido à voz do Senhor. Quando nós estamos passando por qualquer luta, por qualquer dificuldade, por qualquer situação, nós precisamos dar ouvido, dar atenção ao que o Senhor nos diz. Houve ali algo que o Senhor se preocupou de enviar o anjo e dizer para José, uma orientação para José. E o Senhor nessa noite, Ele quer nos dar orientação. Nós precisamos ouvir as orientações do Senhor. E a orientação era que José ficasse exilado por alguns dias, ficasse distante, ficasse ali por alguns dias naquele lugar até que aquele perigo passasse. E não foi a primeira vez que aconteceu as orientações do Senhor, e nem foi a primeira vez que a Bíblia nos fala que a morte passou na terra. A palavra de Deus diz também, em Êxodo 12, né, que houve ali a morte dos primogênitos. E também houve uma orientação àquele povo. Olha, deu todas as orientações, Deus ali deu para eles, pega um cordeiro, macho, sem nenhuma mácula, vocês ali não vai passar o sangue nos umbrais da porta, aonde tiver o sangue passado nos umbrais da porta, a morte não passará naquele lugar, naquela casa. E assim aconteceu, e aonde estava o sangue passado nos umbrais da porta, a morte não entrou naquele lar. Então houve uma orientação e aquele povo ouviu a orientação do Senhor. Então nessa noite também há uma orientação do Senhor para nós como igreja, para nós como povo de Deus, há uma orientação do Senhor para nós, há uma atenção, um chamado de atenção do Senhor para nós. E o que é um chamado de atenção? É um cuidado, é cautela, significa alerta. Quando há um chamado de atenção, a gente tem que ter alerta, tem que ter precaução, tem que ter prudência, tem que ter advertência, tem que ficar atento, tem que ficar de olho, tem que ficar ali, um chamado de atenção, tem que dar importância, tem que dar crédito, tem que dar um valor para um chamado de atenção. Então nós estamos esses dias sob um chamado de atenção.
das nossas autoridades, dos profissionais de saúde, há toda uma preocupação sobre nós. Fiquem nas suas casas, só saiam se for necessário, se precisar, né, ali uma necessidade. Mas eu tenho visto esses dias, meus irmãos, que as pessoas não têm atentado para as orientações. E eu fico preocupada, porque nós somos um povo obediente, que nós precisamos nos atentar às orientações que são nos dadas. E nós precisamos obedecer em todos os níveis. Como é que nós obedecemos em uma área e em outra não? Nós precisamos obedecer em todos os níveis o Senhor. Então há uma orientação para ser cumprida e para ser atenta por nós. A palavra de Deus diz também em Josué 2,18 que Raabe, ali naquele tempo, passou também a morte ali por Jericó. Mas a palavra do Senhor diz que Raabe, ela ouviu a orientação dos espias e disse: olha, se você colocar a sua família, nós vamos fazer aqui nós vamos conversar, nós vamos fazer aqui assim, nós vamos nos entender. Se você colocar a sua família dentro da sua casa, se você colocar um pano ali, né, uma fita vermelha na sua janela, por ali também, nós não vamos tocar naquela família. E toda a família de Raabe foi salva. Mas quando você começa a ler aqui Josué 2,18 em diante, vai dizendo: mas se você não cumprir com isso, se o pano não estiver na porta, nós não vamos cumprir o nosso voto. Então houve uma orientação para Raabe. Raabe não poderia dizer assim: eu já conversei mesmo com eles, já estamos protegidos a nossa família, eu não vou botar o pano na porta não. Do que vale esse pano se ele já sabe a minha casa, já sabe o meu endereço? Ele disse: fique atenta, coloca o pano vermelho na sua porta. E quando você enxerga aquele pano vermelho, aquele fitilho vermelho na porta de Raabe, ali a morte não passaria na família de Raabe. Houve uma orientação no tempo de Noé. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 8, no versículo 38, diz assim: assim como nos dias de Noé, o povo casava e se dava em casamento, não estavam nem aí, estavam brincando, e Noé dizia: olha, vai ter um grande dilúvio, e Noé avisava, e o povo não estava nem aí. Não seguiu as orientações. E a palavra de Deus diz: chegou o dia que Noé entrou na arca, ele e a sua família, e as portas da arca se fecharam. Houve orientações no tempo de Moisés, quando ele disse para aquele povo no caminho do deserto ali, aquele povo murmurador, que nada estava bom, todas as coisas que ali, Deus, ele favorecia tudo naquele caminho. É como hoje o Senhor, ele nos favorece também na nossa casa. Nós estamos com todos esses dias aí, né, exilados nas nossas casas, mas dificilmente alguém já passou fome, que Deus ainda não proveu, não criou uma situação para que você não viesse a sofrer fome, dano com a sua família. E aqui a palavra de Deus diz que Moisés, no tempo de Moisés, aqui em Êxodo 16, diz que aquele povo, Moisés, ele deu orientação para aquele povo. Teve um dia aqui que ele disse: olha, ninguém deverá pegar o maná, vai cair maná hoje, não precisa guardar para amanhã, porque amanhã Deus vai prover. E a palavra de Deus diz que o povo fez tudo diferente, pegou maná, guardou para amanhã, não ouviu as orientações de Moisés, e o maná apodreceu. A palavra de Deus diz em Mateus 25, 1:13, fala das virgens, das 5 virgens, as nécias e aquelas que estavam ligadas ali, aquelas que estavam nécias, que era avisada sobre a vinda do noivo. Mas tinham 5 que tinham as suas lamparinas cheias de azeite, que estavam ligadas às orientações da vinda do Senhor, da vinda do seu noivo. E tinha aquelas nécias que não estavam nem aí. E quando o noivo chegou, encontrou ela com as suas lamparinas vazias e com o seu azeite, ali com as suas lamparinas vazias de azeite. Então, ali houve orientações antes para ser ouvida. E nós precisamos estar em alerta, irmãos, para as orientações também que é nos dado pelo Senhor. O Senhor também hoje, ele ainda usa os seus anjos. A palavra de Deus diz que José lá no Egito teve os sonhos, e ele revelou os sonhos, teve as revelações, e ele disse ali: olha, que vai ter grande fome no Egito, e você já sabe da história, que guarda para comer nos anos difíceis que vem para aí. Olha,
muita gente entrava num ouvido e saiu no outro. Mas a palavra de Deus diz que José, lá em Gênesis 41, 36, que José, ele se preparou para 7 anos de fome. E ele não sofreu dano algum lá naquela cidade onde houve tanta fome. A palavra de Deus diz em Mateus 3, 1, 2, que João Batista, ele saiu clamando: olha, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque ali está próximo o reino dos céus. Vamos mudar de vida, vamos mudar de atitude. Poucos davam ouvido, né? Tanto que ele chamava ali, ficava aborrecido, tinha hora até João Batista, porque as pessoas não queriam dar ouvido ao que ele falava. Então nós precisamos nos atentar às orientações de Deus. A orientação de Deus para o seu povo, a orientação de Deus para a sua igreja, a orientação de Deus para as famílias, a orientação de Deus para nossas vidas em todas as áreas, para a nossa vida profissional, para a nossa vida familiar, para nossas finanças, a orientação de Deus para nossas lutas, a orientação de Deus no deserto, a orientação de Deus no vale, a orientação de Deus em todos os lugares que nós estivermos ali, a orientação de Deus para nós, e em cada lugar, em cada tempo, há uma orientação diferenciada de Deus para nós. A orientação de uma situação não é a mesma para outra. A orientação de Deus para nós em todas as situações que nós possamos estar passando. Ontem eu estava lendo algo do nosso pastor Josué, o nosso líder da igreja, e ele disse assim, que esse tempo de pandemia, nós enquanto igreja, nós não perdemos nada. Na verdade, nós estamos reaprendendo a conviver como igreja, nós estamos reaprendendo a pastorear. Porque você pode me dizer: pastora, a senhora está dizendo assim, mas a gente tem que ouvir todas as orientações que nos é dada nesse momento, fica dentro da tua casa. Mas a senhora pode me dizer assim, que se eu ficar dentro da minha casa, minha família vai morrer de fome. Se eu não sair para trabalhar, minha família vai morrer de fome, né? E eu te digo, meu irmão, não se perturbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Crê no Senhor Jesus, porque o Senhor, para cada tempo, Ele nos dá estratégia diferente. Para cada situação, Ele nos dá estratégia diferente. Ontem o pastor Josué disse que nós, como igreja, nós vamos esse tempo reaprender a conviver como igreja de uma forma diferente. Nós vamos reaprender a pastorear diferente. Esse tempo, se não abre as igrejas, se os irmãos não podem vir na igreja, mas o Senhor, se você parar em oração e ouvir a voz do Senhor, o Senhor vai te dar orientação, e o Senhor também, Ele vai te dar novas estratégias de pastorear, o Senhor vai te dar novas estratégias de conviver, porque a palavra do Senhor diz que Ele não nos deixará órfão, Ele não nos deixará órfão, Ele criará situações para cada uma situação que nós possamos estar vivendo, né? Então é por isso que nós precisamos parar e ouvir as orientações do nosso Deus. E nós temos que ficar cuidadosos com as precipitações, irmãos. Nós precisamos ficar cuidadosos com as precipitações. A palavra de Deus diz em Juízes 11, 31, que Jefité se precipitou, que Jefité fez um voto. Jefité fez um voto, e quando chegou na casa dele, o voto, a primeira pessoa que eu encontrar na porta, eu vou fazer. E quando ele chegou, era a filha dele, né? Ele fez um voto precipitado. Quando ele chegou, não sabia mais o que fazer, mas já tinha feito aquele voto, né? Cuidado com as precipitações desse tempo. Cuidado de você não ouvir a voz de Deus, né? E se precipitar em alguma situação. A palavra de Deus diz em Juízes 16, conta a história de Sansão, que todas as orientações foram passadas para Sansão. Sansão, você não pode cortar os cabelos. Sansão, você não pode tocar em nada que deriva da uva. E a palavra de Deus diz aqui, agora é o inverso, alguém que não ouve orientação. E a palavra de Deus nos diz que Sansão, era onde ele passeava, era no meio dos parreirás. Foi quando ele não atentou às orientações, ele disse para Dalila onde era a força dele. Tudo que era de orientação ele fez diferente, ele não cumpriu as orientações que a ele era dada. Então nós temos que ter cuidado com as precipitações. Temos que ter cuidado de nós queremos agir da nossa forma, mediante alguma situação. Nós precisamos parar e ouvir as orientações do nosso Deus. A palavra de Deus fala em 2 Samuel, ali do transporte da arca, na morte daquele homem de Uzá, quando ele chegou ali, que ele pegou a arca do Senhor, e a palavra de Deus diz que ele morreu naquele local. Mas pastora, mas será se Deus é um Deus mau? Ele é uma coisa tão boa, ele se preocupou para a arca não cair, ele morreu.
Teve uma atitude boa em um momento que não era o momento ideal. Então, às vezes, cada momento exige de nós ali orientações e estratégia diferenciada. E nós precisamos ouvir as orientações para cada tempo, meu irmão. Precisamos ouvir. Então, nessa noite, essas são as orientações do nosso Deus para cada um de nós, que nós possamos dar ouvido às orientações que nos é dada, né? Que a cada dia nós possamos entender, né? Essa situação que nós estamos vivendo agora, nós temos um Deus que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas, que nós não vamos ser precipitados como as pessoas ali no Egito, que murmurou, que morreram todos porque não conseguiram passar aquela ali, né? Chegar à terra prometida. Porque em tudo Deus tem um propósito. Esse tempo de pandemia, Deus tem um propósito com a sua igreja. Deus tem um propósito com o seu povo. Deus tem um propósito com as famílias que estão juntas aí dentro de uma casa, sem saber, talvez, ali pessoas que talvez nunca nem conviveram muito tempo juntas. Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Então não se turbe os vossos corações. Crede no Senhor, espera nele, confia nele. É tempo de ouvir as orientações de Deus, é tempo de lermos mais a palavra do Senhor, de orarmos, de buscar o Senhor. E quando nós começamos a ouvir, a ler a palavra do Senhor, a dar ouvido, a orar mais, nós começamos a entender e começamos a ouvir a voz do nosso Deus. E nessa noite, eu peço ao Senhor que aí na sua casa onde você estiver, que Ele possa desde já e começar o Espírito Santo ministrar no seu coração novas orientações que vêm dEle, orientações do céu, como você prosseguir, como você